Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a purificação. Agora vamos saber como o muçulmano se purifica da impureza maior, que é aquele ghusl, aquele banho completo. Como que ele é feito, é o que a gente vai saber. O muçulmano que queira se purificar, basta que lave todo o seu corpo com água. Essa é a forma obrigatória. De forma obrigatória, ou seja, tem que molhar todo o corpo, a partir do cabelo, a partir da raiz do cabelo até aos pés. Todas as partes do corpo têm que ser ou têm que estar molhadas. Então, essa é a obrigação ao fazer o ghusl. Mas o melhor é que primeiro lave suas partes íntimas, tal como faz quando se limpa depois das necessidades fisiológicas. Depois realize o wudu, ou seja, depois realize ou faça a ablução e logo jogue a água sobre todo o seu corpo. Isto tem mais recompensa, pois está de acordo com a sunna do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Então, a forma obrigatória é aquela que a gente já mencionou. Molhou todo o corpo, o cabelo também já lavou, a água alcançou ali, atingiu na raiz do cabelo. Então, o ghusl já está feito, mas pode fazer de forma melhor, seguindo a tradição do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Então, começando, por exemplo, lavando as partes íntimas, depois faz o wudu como se quisesse entrar na oração. Então faz a ablução e depois joga a água para todo o corpo. Então aqui está seguindo a sunna. Se decidir, não vou fazer nem a ablução, o banho vai ser considerado completo. Também, porque a forma obrigatória que é lavar todo o corpo. Mas quer fazer o melhor, então segue essa tradição do profeta Muhammad, que é lavar primeiro as partes íntimas, faz o wudu como se entrasse na oração e daí molha todo o corpo. Se o muçulmano se purifica da impureza maior, não é necessário que faça o wudu, mas é melhor fazê-lo por completo. Ou seja, o wudu dentro do ghusl, tal como na sunna do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Ou seja, se o muçulmano se purifica da impureza maior, não é necessário que faça wudu. Aí, aquela forma obrigatória, tipo, vou só molhar todo o corpo. Já a forma obrigatória já foi. É válido também esse tipo de ghusl. Mas, fazendo a forma que o profeta Muhammad sallallahu recomendou ou fazia sempre, é melhor. Ou seja, seguindo aquele passo a passo de lavar partes íntimas, aí vem faz o wudu e depois toma o banho, ou seja, joga água por todo o corpo. Passar as mãos úmidas pelas meias. Dentre as facilidades do Islã está a que permite ao muçulmano que passe as mãos úmidas sobre as meias grossas ou calçado que cobre todo o pé, incluindo os tornozelos, em vez de lavar o pé. Isso já tínhamos também mencionado nesta mesma aula sobre a purificação, o ato de passar a mão úmida sobre o pé, ou seja, por cima da meia. Às vezes pode acontecer por cima do sapato. Esse método, que chama-se al-masih al-khuffayn em árabe, ou seja, a condição, já tínhamos mencionado também, a condição de você não precisar de lavar o pé. Ou seja, vai fazer wudu, vai fazer a ablução para a oração. Mas você já tinha feito antes o wudu e calçou a meia. Então, se você calçou a meia antes e tinha feito o wudu, aí ao ir fazer a ablução em uma outra oração, em um outro momento, não precisa tirar os sapatos, aliás, não precisa tirar as meias. Apenas lava todas as partes iniciais, ou seja, as mãos, o rosto, os braços. Quando chegar a vez de lavar os pés, apenas passa a mão úmida sobre a meia. Sobre, ou seja, por cima.
Apenas isso, sem tirar a meia. Então a condição é que no momento de se vestir, as pessoas estivessem em estado de purificação. No momento de se vestir, ou seja, de vestir aquela meia, deveria estar com a purificação. Aí a purificação que vier a fazer não vai precisar que tire a meia. E isto não pode ser realizado em um período que exceda 24 horas. E isso tem também o seu limite. Qual é o limite? Para a pessoa que é residente, pode fazer isso durante 24 horas, ou seja, só um dia. Aquele que é residente, ele pode passar um dia sem precisar tirar a meia para lavar os pés durante o wudu, durante a ablução. Apenas um dia. E para aquele que é viajante, pode continuar fazendo isso durante 3 dias. Ou seja, 72 horas pode apenas passar a mão úmida sobre a meia, sem precisar tirar, caso tinha vestido essas meias purificado, ou seja, ele já tinha a purificação, já tinha feito o wudu e colocou as meias. Então o residente tem 24 horas para fazer isso, ou seja, pode passar todas as orações do dia apenas fazendo masha sobre a meia, ou seja, passando a mão úmida sobre a meia. E para o viajante, está ali viajando 1, 2 dias, tem essa permissão também de fazer isso 2, 3 dias, apenas passando a mão úmida sobre a meia, para não precisar de tirar o sapato, depois tem que tirar a meia e lavar. Então, para o viajante, tem os 3 dias. Por outro lado, para o ghusl é obrigatório que se lave os pés. Então, nessas situações que a gente falou de passar a mão úmida sobre a meia no momento de fazer o wudu, isso tudo pode se quebrar caso aconteça o quê? Uma impureza maior. Caso aconteça uma impureza maior. A situação de impureza maior vai exigir que faça o quê? O banho, tem que tomar o banho. Então, se vai tomar o banho, aí tem que tirar essa meia. Mesmo aquele que é residente, que é viajante, não vai ter isso de 3 dias passando apenas a mão úmida sobre a meia, ou seja, sobre o pé. Então, tem que tomar o banho. Então, quando precisar o banho, que é obrigatório, o banho obrigatório, já falamos os motivos. Ejaculação, falamos da penetração, ou seja, a relação sexual entre o casal, o sangue da menstruação ou o sangramento pós-parto. Então, aconteceram essas situações, aí vai exigir o banho primeiro, não apenas passar a mão úmida sobre o pé. Exige o banho e tem que se tirar a meia. O que ocorre com quem não pode utilizar a água? Algumas situações podem acontecer. A pessoa não pode utilizar a água. Algumas doenças, a água pode agravar a situação do muçulmano, a situação da pessoa. Então, sabemos que utilizamos água para a purificação. E se essa água prejudicar ou agravar a saúde de alguém, caso mexa essa água, caso se purifique com essa água, como deve proceder? Quando o muçulmano se vê impossibilidade de utilizar a água para as abluções ou não a encontra, ou seja, ou é impossibilitado, talvez através de alguma doença que pode agravar o seu quadro, ou porque na região não tem água, há falta de água, como deve proceder esse muçulmano quando quer se purificar da impureza? Então, aqui diz, quando o muçulmano não se vê impossibilitado de utilizar a água para as abluções, ou seja, para a purificação e realizar a oração, ou não encontra a água, ou só possui o suficiente para beber. Às vezes está numa região, está viajando ou está andando, ou não tem água, ou tem falta de água, ou o que tem é suficiente apenas para matar a sede, apenas para beber. Então, nessa situação, o muçulmano tem que recorrer a quê? Tem que recorrer o chamado de tayammum, ou tayammum.
é a ablução seca. A ablução seca ela é feita com a terra, com o barro. Então, quando não encontra água ou só possui o suficiente para beber, então está permitido purificar-se por meio da ablução a seco. Aqui vem a ablução a seco, ou seja, tayammum, até que possa encontrar água ou volte a poder utilizar. Então recorre a esse tayammum ou tayammum. É o que ele pode fazer caso não existir água na região ou apenas ter o suficiente. O suficiente tem que preservar a vida primeiro. Primeiro, o muçulmano tem que se esforçar na preservação da vida. Então, se tem apenas para beber, não pode utilizar para o wudu. Não pode utilizar para se purificar para a oração, enquanto vai precisar para beber. Então, nesse caso, tem que recorrer a tayammum. Então, tem que fazer essa ablução seca. E como é feita essa ablução seca? Essa ablução com a terra, como ela é feita? Então, deve buscar uma área de terra ou areia seca e limpa. Procurar um lugar onde tenha a terra limpa e seca, bater as palmas das mãos sobre ela, ou seja, vai bater com as duas palmas das mãos naquela terra seca, uma vez apenas, soprar o excesso, ou seja, se tiver ali um excesso da areia, da terra ou alguma poeira, então tem que soprar esse excesso para eliminar a sujeira e depois passá-las sobre o rosto, depois de colocar as palmas aqui na terra. Aí sopra, se tem um pouco de areia ou um pó, então vai soprar e passa apenas uma vez sobre o rosto, as duas palmas no rosto, e a palma, depois disso, ele vai fazer o quê? Vai esfregar, ou como se estivesse esfregando nas duas mãos, até aos pulsos. Então, uma vez bateu, então sacode ou limpa, sopra, depois passa no rosto uma vez e depois ele faz isso. Faz isso, então já está feito aqui a ablução. Isso aqui é uma ablução, é uma purificação para fazer a oração. Então ele, nessa situação da falta de água, ou só tem o suficiente para beber, não tem como se purificar com essa, senão se acabar não tem o que beber. Então faz esse tipo de ablução seca, e aí é válido, esse tipo de purificação é válida para fazer as orações. Então vai fazendo assim até que encontre a água. Então, é o que menciona aqui nesta parte, buscar uma área de terra ou areia seca e limpa, bater as palmas das mãos sobre ela, uma vez, soprar o excesso para eliminar a sujeira, depois passar sobre o rosto e a palma da mão esquerda sobre o da mão direita e vice-versa. Isso que acabei de falar, isso vai terminar aqui, até aqui nos pulsos. Ou seja, essa ablução seca, o tayammum, não precisa chegar até aqui. Ele não se faz até aqui e também não precisa esfregar os pés. Os pés no cabelo, não precisa passar essas mãos com a terra. Apenas o que? Bateu, sacode ou sopra, se tem um excesso ou poeira, passa aqui no rosto uma vez e depois faz isso até aqui nos pulsos. Então aqui é feito, ou assim é feito o tayammum. Então já está feito a ablução e pode fazer as orações. E esse tayammum vai terminar quando você achar água. Você encontrou a água. Então a próxima oração você não vai fazer com o tayammum. Então tem que fazer a ablução já com água e continuar com as suas orações. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.